rapaziada, mais uma vez estamos aí, sejam bem-vindos no canal. Eu quero fazer um vídeo importante para vocês hoje, e o que eu quero que vocês prestem atenção é que sempre que alguém falar para vocês sobre machismo, que você precisa parar de ser machista, você precisa tomar cuidado com essa pessoa, porque normalmente ela tem a opinião dela enviesada. É isso que eu quero que vocês entendam. Uma coisa que é muito comum hoje em dia com relação ao problema dos homens, que os homens enfrentam, algumas pessoas colocarem toda a culpa no machismo, o que basicamente é a mesma coisa que colocar a culpa absolutamente em você ou nos homens por tudo, como se não houvesse responsabilidade nenhuma de outras pessoas pelas mazelas, digamos assim, que os homens enfrentam. E isso é a coisa mais injusta que eu já vi até hoje, porque você pega alguns dados, às vezes, você pega alguns exemplos, né, do que os homens enfrentam, e você joga isso de volta neles, como se você tem um problema. Sério? Pô, obrigado por você ver que eu tenho um problema. Caramba, finalmente alguém com empatia pela dor dos homens, mas o seu problema é sua culpa. Como assim, cara? Então você pega um peso que você diz que tem nas costas do homem e você empurra ele para baixo mais ainda. Só para satisfazer o seu ego, a sua narrativa e dizer que a sua opinião é a certa. Porque o machismo, rapaziada, ele é uma condição do imperativo biológico masculino, né? O que é machismo? Características do macho. O que a gente vai chamar de imperativo biológico ou imperativo sexual. Cada gênero vai ter o seu, né? Imperativo biológico. E o do homem é esse, certo? Só que também existe o imperativo biológico feminino. Somente o masculino geraram um disfemismo, ou seja, tornar pejorativo. Eles pegaram característica de macho e tornaram pejorativo, porque o homem é mau. A natureza masculina é ruim, na perspectiva deles. Novamente eu pergunto, qual que é o oposto de machismo? Femismo? O que é femismo? A maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre isso. Machismo, a maioria das pessoas ouve o dia inteiro. Femismo, o que é isso? Mas feminilidade tóxica, nunca ouvi falar. O que é isso? Porque eles tornaram pejorativa as condições do masculino. A da mulher não. Entende? Então, é como se sempre fosse culpa do imperativo masculino. Ou, em outras palavras, do machismo. O peso que você carrega, o fardo que o homem carrega. Mas espera aí, cara. Os homens falaram mais sobre seus sentimentos. Será que as mulheres estão preparadas para ouvir? Você realmente acha que as mulheres... Porque é isso que a galera não entende, cara. E eles não estão preparados para essa conversa. O que eles chamam de machismo, na verdade, é um imperativo feminino sobre o homem. É o contrário. Não é um imperativo masculino sobre o homem. O homem tem que provar o valor dele com relação a essas coisas, por quê? Porque é do interesse das mulheres. Como que isso é machismo? Isso é do interesse do imperativo feminino. É do interesse do imperativo feminino que o homem seja provedor. Do imperativo feminino que o homem seja forte, seja alto, seja confiante, não chore. É do interesse das mulheres isso. Por que é machista? Isso é do interesse do feminino, isso é uma cobrança das mulheres. Por que isso se chama machismo se é um imperativo feminino que coloca esse fardo nas costas dos homens? Não é machismo. Um exemplo. Não, o homem ele vê broxar como um problema, né? Broxar é uma coisa, isso é machismo se voltando contra o homem, a pressão que ele tem de não broxar. Machismo? De quem é a preocupação com relação a isso? É da mulher, cara. É a mulher que bota essa pressão no homem para ele não broxar. Por que isso é machismo? Você entende como eles distorcem as coisas? Mesmo quando o imperativo feminino coloca um fardo no masculino, um fardo de performance, um fardo de qualificação, né? Uma expectativa para ele provar, é machismo? Não faz sentido, cara. Só que isso é uma coisa que acontece, porque do outro lado também é verdadeiro. Existe uma pressão que o imperativo masculino vai colocar nas mulheres. A pressão de não ser vulgar. A pressão de se preservar, por exemplo. A pressão da beleza, principalmente. A pressão da juventude. Eu não quero que vocês vejam isso, rapaziada, como eu sou um coitado. Não é isso que eu estou falando. Eu quero que vocês enxerguem as coisas como elas são.
o imperativo masculino que eles chamam de machismo, certo? O imperativo masculino bota um fardo nas costas das mulheres, bota uma expectativa nas costas das mulheres, e o imperativo feminino bota uma expectativa nas costas dos homens. Mas eles só falam do peso, certo? Com relação do imperativo biológico do homem. Eles só falam sobre o machismo. O imperativo biológico feminino eles não falam sobre, não tem nem termo para ele. Mas se vocês pensam assim, você tem que conversar com as mulheres, na verdade. Olha, as mulheres, você tem que aceitar o homem broxar. Você tem que aceitar que o homem não precisa mais ser provedor. Você tem que aceitar o homem chorar para você, falar sobre os problemas dele. Por que vocês não vão conversar com as mulheres sobre isso? Fala para elas. Entendeu? Ah, não, mas ela é machista. Não, ela não é machista. Isso não é machismo, isso é do interesse do imperativo biológico feminino. Entendeu? Isso é do interesse do gênero feminino, então não é machista. É da biologia feminina isso. Sacou? Mas eles tratam tanto o imperativo biológico masculino como feminino tudo como machismo. Porque eles são anti-homem, rapaziada. Bota isso na cabeça de vocês. Eles não querem ajudar vocês. Eles querem. O objetivo deles é tornar toda essa conversinha de não, vamos ver aqui. O objetivo disso é tornar todo mundo, principalmente o homem, num ser andrógeno, que não tem sexo. O objetivo final deles é esse, rapaziada. É deletar completamente os gêneros. É o que eles querem fazer. Que aparentemente, se você não deve fazer o que a gente fala, você tem que fazer o contrário. Então você tem que ser fraco, você tem que ser sedentário, você tem que dedicar a sua vida a viver de prazeres do que o oposto, né? Você não deve cuidar do seu corpo, você tem que ser borracha fraca. Então, automaticamente você está falando para os caras fazerem o contrário. Obrigado, mas não é o que eu quero falar aqui para a galera que me acompanha principalmente. Beleza? Então, rapaziada, esse é o vídeo que eu queria fazer. Deixa a opinião de vocês aí, valeu. Até a próxima.